Pessoal, é o seguinte, eu pensei muito, vamos para nossa cancela, Ianzinho. Por quê? Porque eu pensei muito sobre essa cancela, pensei se eu ia fazer, se não ia. Enfim, eu trouxe um pouco, um uptitle, vamos dizer assim, durante essa semana. Como que eu iria entrar nesse assunto, já que é um dos apresentadores mais respeitados do nosso país, né? E traz toda aquela história e tal. E eu falei, como que eu vou falar disso? Como que eu vou entrar nisso? Mas hoje, com o fatídico e com a fatídica entrevista que o meu querido amigo também, Ciro Bottini, deu realmente à revista Veja, que inclusive ele deu para o Valmir Moratelli. Valmir, um abração, querido. Sempre leio as suas matérias e acho você um grande repórter de jornalista também. E quando eu li a matéria, eu falei, não, me desculpa, hoje para nossa cancela vai Faustão. Vai Faustão, eu acho que por tudo que vem acontecendo aí na vida do Faustão. Eu acho que quando o Faustão ele larga realmente a própria Rede Globo de televisão e se aventura ali se jogar realmente na Band, não que a Band tenha culpa ou que a Band realmente seja uma emissora que não caberia ao Faustão, mas nós sabemos que quem tinha o dinheiro ali, na verdade, era a própria Rede Globo de televisão. E ele podia brincar, ele podia fazer aquilo, tudo que ele quisesse, juntamente à própria emissora. Mas quando ele vai para a Band e começa realmente aquele programa sem pé e nem cabeça, e tenta realmente encavalar uma história em cima da outra, um programa que não tem nenhum contexto, né? E a gente sabe que o Faustão vem de uma televisão antiga, de uma televisão completamente arcaica, de uma televisão que era feita realmente com outros subsídios. Ele se aventura a fazer aquele projeto dele de segunda a sexta na própria Bandeirantes e que foi um fracasso. Né? Fracasso assim, completamente sem relevância, um projeto esquisito, um projeto que não tem a mínima, não tinha começo, meio e fim, né? E ali você vê que depois que tudo acontece, Faustão, por causa de Faustão, várias demissões na própria Rede Bandeirantes começaram a acontecer. Mais de 300 funcionários foram mandados embora justamente pelo rombo que deixou a emissora, pelo rombo que foi feito. Porque você encabeçar ali só o salário de um apresentador por mais de 4 milhões, sem dúvida alguma, eu acho que é você não levar em consideração os outros profissionais que ali estão e que ali já estão trabalhando há tantos anos para que isso aconteça. Eu acho que, na verdade, a culpa não é só do Faustão, e sim também quem encabeçou e quem quis realmente levá-lo e encabeçou essa ideia de que ele seria o grande astro ali da própria Bandeirantes de televisão. Eu sempre soube, por um outro lado, que o Faustão sempre ajudou as pessoas, enfim, mas isso era uma forma, e que eu sei também, isso eu estou contando para vocês, daquilo que me trazem também, que sempre foi uma forma de calar a boca das outras pessoas. Então ele ajudava com grana, ele fazia isso, fazia aquilo para que as pessoas também não entrassem numas com ele ou tentassem derrubá-lo dentro da própria emissora, enfim, porque obviamente que ele tinha lá o quinhão dele sendo defendido todos os dias, né? Ou todos os domingos. Mas eu acho que o Faustão ali, quando ele começa realmente a partir depois da entrevista que vem do próprio ex-diretor do Faustão, o Alberto Luchetti, ele vem e ele faz aquela delação premiada, e depois o Ciro Bottini, que é citado na matéria do próprio Alberto Luchetti, ele vem também e endossa o que o próprio Luchetti disse. Sem dúvida alguma, o Faustão tem que ir para a cancela. Ele tem que ir para a cancela porque sempre ficou essa história imaculada, né? De não posso falar do Faustão, porque falar do Faustão jamais, né? Porque o Faustão leva os melhores artistas, porque o Faustão não sei o quê. Lógico, ele estava na Rede Globo de televisão. Todo mundo ia no programa do Faustão porque ele estava na Globo. Né? E a gente sabe que os artistas que foram e que eram principalmente os globais, que não eram mais globais e que estavam indo no programa do Faustão na Band, eles estavam indo pelo cachê. Existia um cachê bancando ali para que eles fossem. Então, ou seja, quando as pessoas iam no programa do Faustão, na Globo, eles não iam pelo Faustão, eles iam pela Globo, pela visibilidade que o programa dava, e não por ele. Porque eu sempre soube cá fora que ele sempre teve um caráter meio duvidoso.
Então, ou seja, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com aquilo que a gente assiste e com aquilo que a gente vê. Então, ok, vamos lá. A entrevista que saiu do Ciro Bottini hoje, na revista Veja, inclusive que foi feita pelo Valmir Moratelli. Faustão estreia na Cancela hoje. Ciro Bottini detalha a puxada de tapete de Faustão. Foi um trauma, relata ele com exclusividade à revista Veja. Prestem atenção nisso. O ex-diretor do Faustão na TV Globo, Alberto Luchetti, em recente entrevista à Veja, comentou sobre o pedido que o apresentador fez a instâncias superiores da emissora para que tirassem Ciro Bottini do ar. Contratado desde 2002, pouco antes da Copa do Mundo do Japão e Coreia do Sul, Bottini realizaria inserções de publicidade ao longo da programação, chamadas de shows de gols, o que incluía a participação no Domingão do Faustão. O show de gols, que logo se tornou um case de sucesso na época, constituía em sorteios de carros e outros prêmios a partir da compra de um talão encartado em revistas. Procurado pela coluna, Bottini, que hoje é palestrante de vendas, prestem atenção, conta pela primeira vez o episódio em que teria sido demitido a mando de Faustão. Prestem atenção, abram bem os ouvidos, porque lá vem bomba. Eu não guardo ressentimento, abre aspas, Ciro Bottini, daquele episódio. Nunca toquei nesse assunto, mas já que veio à tona, agora com o Luchetti, vou falar. O Aloysio Legei, que era um diretor do setor de shows da Globo, me ligou para fazer um convite e eu estava no Shoptime na época. Queria que eu comandasse o sorteio de automóveis do show de gols. Ele não queria o Fausto naquele projeto. Não sei o motivo, eu não tive nada a ver com isso. Disse que eu era uma pessoa animada, entraria ao vivo no programa dele aos domingos para fazer o sorteio. Então topei. O pessoal da Globo me dizia que estava vendendo cupom à beça. Eu via um futuro lá dentro. Óbvio, você é convidado. Você está num Shoptime. Do nada você recebe uma ligação da época do Legei, que era um dos maiores diretores dentro da Rede Globo, te chamando para que você faça o show de prêmios na própria Rede Globo. Isso é uma vitrine para qualquer um que queira começar realmente uma carreira e desfrutar de uma história dentro da própria Rede Globo de televisão. Se tratando também do Ciro Bottini, que é um excelente vendedor e um ótimo comunicador, né? Estava vendendo cupom à beça. Eu via um futuro lá dentro, mas do nada a postura do departamento comercial foi mudando comigo. As inserções foram diminuindo e senti um clima estranho no ar. Certo dia, quando cheguei e fui direto para o camarim, me preparando para entrar no ar, o Legei e uma pessoa do setor comercial entraram e, abre aspas, sinto muito, você está fora, segundo o Ciro Bottini na matéria. Na época, ninguém me explicou o motivo. Mas depois eu soube, sim, que houve uma pressão do Faustão, prestem atenção, para que eu saísse e ele entrasse. Ou seja, o cara já era o dono do programa, mas ele não queria, por exemplo, que o amiguinho se despontasse ali, porque talvez ele tenha visto no Bottini uma probabilidade ou talvez uma forma de esbarrar nele, mas ele já era o Faustão. Ele não precisava realmente puxar o tapete do Ciro Bottini, no qual ele fez e fez com maestria. E isso, segundo o próprio Ciro Bottini, está comentando aqui na matéria. Eu soube uma pressão do Faustão para que eu saísse e ele entrasse. Não sei se é ego, faturamento ou se sentiu ameaçado, porque o programa não estava indo bem de audiência. Quando recebi a notícia, foi um trauma, uma puxada de tapete
tão violenta, covarde, que minha esposa estava grávida. Ela ficou muito mal na época e foi muito difícil eu me recompor desse trauma covarde que o Faustão causou comigo. Ou seja, ninguém iria para uma revista, por exemplo, para uma Veja, simplesmente, aleatoriamente, abrir a boca e falar sobre esse fatídico episódio. E aí, eu digo, quando o Faustão é um cara que ele está bilionário. Ele não precisava, por exemplo, com mais gana de dinheiro, ficar simplesmente ali dentro da própria Bandeirantes de televisão, enfiar mais milhões e milhões no bolso. Porque nós sabemos que a Band também está passando por dificuldades. Mas o Faustão, na ganância realmente de querer, nem que se para isso tenha-se que se cortar mais ou menos umas 300 cabeças depois, de pais de família e de pessoas que ali vivem com o seu salário e são assalariados. Ah, porque o mercado de trabalho é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Não é assim mesmo, principalmente quando o senhor, seu Faustão, acende um pavio e coloca tudo a perder porque o seu ego foi muito maior. O seu ego foi daquele ego, talvez, antes de você talvez ter operado ou feito a própria bariátrica do seu tamanho, entendeu? Por quê? Porque você ainda não estava capacitado, talvez, para enfrentar essa frustração, que é ficar realmente com o programa à deriva, da forma como você ficou no ar. Então, ou seja, é muito triste quando a gente é obrigado a ver ou ler esse tipo de matéria, principalmente de colegas nossos, porque eu acredito muito, mas muito no Alberto Luchetti, como eu também acredito muito no Ciro Bottini, porque foram pessoas que chegaram aonde chegaram através do próprio trabalho, pela relevância do próprio trabalho, e não por ficar comprando pessoas, né? Porque, por exemplo, o Alberto Luchetti, com mais de 30 anos de profissão dentro do próprio Estadão, no estado de São Paulo, como repórter e depois como editor de política, ele conseguiu galgar absolutamente tudo na vida dele através do trabalho, batendo ponto, chegando todos os dias cedo na redação e fazendo as coisas acontecer. Da mesma forma como o Ciro Bottini colocava a cara dele no ar todos os dias para vender panela, para vender aparelho de som, para vender tudo através do Shoptime, que a gente sabe por onde que ele fez o trabalho dele e o caminho dele acontecer. Não foi simplesmente comprando diretor de programação, ou então comprando diretor artístico, comprando diretor comercial. Por quê? Porque era muito mais fácil você calar a boca das pessoas com dinheiro, né? É dessa forma, talvez, que você faça as coisas acontecer, Faustão. O que é muito triste, porque nós sabemos que essas mais de 300 pessoas que hoje estão desempregadas, aonde que elas vão se encaixar? Qual será realmente o segmento depois desse pessoal todo? Porque elas ficaram à deriva, assim como ficou o seu programa também. Muito triste tudo isso ter acontecido. É de uma tristeza absurda a gente ver tudo isso acontecer. E aí todo mundo te coloca no papel imaculado, e que nós sabemos que não é verdade, como o próprio Alberto Luchetti sempre disse, que você fazia o bem para as pessoas e depois pedia para a própria assessoria divulgar como se você não tivesse realmente feito absolutamente nada, como se você não soubesse que estava sendo divulgado o trabalho de fulano de tal, ciclano, como você sempre quis. Então eu acho isso muito feio, mas muito feio. Então você estreia na minha cancela de hoje justamente por todo esse fator, por esses fatores assim da ganância, pelo fator que pouco importa se 300 pessoas serão demitidas através do seu trabalho, se 300 pessoas vão ficar desempregadas através do seu trabalho, seu Fausto Silva. Eu acho que você realmente precisava ter um pouco mais de lição e paralisar um pouco essa sua ganância e começar a entender um pouco mais tudo aquilo que você aprendeu lá no Perdidos na Noite, e não simplesmente fazer da sua comunicação como você fazia e como você fez, inclusive o próprio Caçulinha ser demitido, de tanto que você acabava com ele no ar.
né? Você simplesmente acabava, destruía o Caçulinha ao ponto, depois da própria Rede Globo de televisão, não querer mais o cara na emissora. E por acompanhar você durante tantos anos. Ou será que o Caçulinha também ele era o cara? Ele era o cara ou ele era uma espécie, talvez, de ameaça para você? Qual era a ameaça do Caçulinha dentro da televisão para você? Com a grandiosidade do seu programa? Nenhuma, Faustão. Você não precisava fazer isso com as pessoas. Você não precisava, através do seu ego, simplesmente manter um programa de segunda a sexta e nem que para isso depois 300 pessoas fossem demitidas. E a gente sabe que você quase levou a Bandeirantes à ruína. Você quase levou a Bandeirantes simplesmente a cavar a própria cova com os pés. E você fez questão realmente de sair pelas portas do fundo. Da mesma forma como você também saiu da própria Rede Globo de televisão. Pelas portas dos fundos. Então, ou seja, muito triste tudo isso que você fez e que você colaborou exatamente para que essas histórias acontecessem. Então eu acho que agora aos 74 anos, quando você tem todas as possibilidades realmente de se manter na sua casa, de se manter, enfim, procure agora talvez desfrutar daquilo que realmente você construiu e não ficar inventando história A, B ou C para que você volte para a televisão. Saia na sua melhor performance ou talvez da forma como você saiu da Rede Globo já era o tempo ideal para você parar. Saísse por cima e não agora com essa história completamente manchada, aonde para você conquistar tudo que você conquistou, você teve que simplesmente puxar tapete de pessoas que sempre estiveram ao seu redor, que sempre colaboraram com você e que nem se fosse para isso, você realmente mandar decapitar todo mundo para que você fosse imexível. É triste, mas é a pura verdade. Isso sim, eu fico muito triste em ter que te colocar na cancela, Faustão. Muito triste, mas infelizmente não deu para segurar, porque é muito, mas é muito avassalador tudo isso que você fez.